Senhor, irmãos. Nós estamos no quinto dia da nossa campanha mundial de oração e hoje o tema que a gente vai tratar é de segurança. Mas antes da gente falar e antes mesmo da gente levantar um clamor sobre este tema, eu queria abrir esse vídeo com alguns dados sobre os índices de segurança no nosso país, no Brasil atualmente, tá? Segundo o Atlas da Violência de 2019, a cada 10 pessoas mortas no mundo por causas violentas, uma está no Brasil. No Brasil, 7 em cada 10 pessoas assassinadas são negras. A cada 2 horas, 5 jovens negros com idades entre 15 e 29 anos perdem as suas vidas no Brasil. E essa violência não é evidenciada apenas entre as comunidades negras, mas também nas mulheres. A cada 4 minutos ocorre um caso de agressão à mulher no Brasil. 7 de cada 10 vítimas de violência contra a mulher são agredidas, são violentadas no seu próprio lar, na sua própria casa, por homens próximos a elas, da sua família, como pais, esposos, filhos, ex-maridos e ex-namorados. Além disso, nós hoje somos o terceiro país no mundo com maior índice de homicídios de crianças. Terceiro no mundo, tá? E outro dado estarrecedor: 7 de cada 10 vítimas de violência sexual no Brasil são mulheres, são crianças e adolescentes com no máximo 19 anos de idade. Esses são alguns índices de uma breve pesquisa que eu fiz na internet, com dados oficiais. Todos esses índices são comprovados. Então, uma coisa é claro, depois da gente começar esse vídeo com todos esses dados: o Brasil não é um país seguro. O Brasil é um país inseguro. E essa sensação de insegurança, ela faz parte da vida da maioria dos brasileiros. Mas agora, como que a gente vai tratar sobre esse tema na campanha mundial de oração de segurança, depois da gente ver todos esses dados de insegurança do Brasil? Eu queria começar, irmãos, falando sobre a natureza, sobre o caráter do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Senhor Jesus Cristo é conhecido como o Príncipe da Paz. Eu quero ler para vocês alguns versículos aqui no livro do profeta Isaías, começando pelo capítulo 9 de Isaías, versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha o versículo 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer, para firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Para complementar, vamos ler mais um versículo. No capítulo 60 de Isaías, versículo 18, diz assim: nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território, mas as suas muralhas você chamará salvação, e a seus portões louvor. Fica claro para nós, depois de ler esses versículos, que o profeta Isaías, ele não estava falando deste reino atual, mas de um reino vindouro. Porque se o reino de Jesus Cristo é um reino onde haverá paz sem fim, se o reino de Jesus é um reino onde nunca mais vai se ouvir falar de violência, é certo que o profeta Isaías não está falando dos nossos dias, mas dos dias futuros, onde o Senhor Jesus há de governar sobre todos, e então haverá, de fato, paz sem fim. Mas qual que é o nosso papel, nós cristãos, nós filhos de Deus? Qual que é o nosso papel nos dias atuais, nos nossos dias,
no meio de um reino de violência, de crueldade, de injustiça que nós vivemos? Eu queria dividir essa resposta em 3 pontos que eu quero tratar rapidamente com vocês. Mas, em primeiro lugar, é muito simples. Se nós servimos a um príncipe da paz, se o nosso Deus é um Deus de paz, nós devemos ser promotores da paz. Nós devemos ser pessoas pacificadoras. Foi isso que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois os pacificadores. Então nós devemos promover a paz de Jesus sempre que possível, sempre onde que nós estivermos. Nós vivemos hoje num clima de bastante polarização política e de discussões políticas acaloradas, de debate de ideias, de ideologias acaloradas nas redes sociais, na internet. O nosso papel é de promover sempre a paz. Eu acredito que é importante a gente discutir política, mas sempre promovendo a paz, porque essa é a natureza do nosso Senhor. Essa também deve ser a nossa natureza. Nos nossos relacionamentos, na nossa família, na casa do Senhor, o nosso papel é ser promotores da paz, pura e simplesmente porque nós servimos a um Deus de paz. Foi isso que Jesus disse para nós. Agora, em segundo lugar, eu acredito que nós devemos, o nosso papel é não se conformar com o estado de violência atual que o nosso país vive e que o mundo está submerso. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a palavra diz para nós: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui o apóstolo Paulo, ele no livro de Romanos, não vamos se esquecer que ele começa o livro de Romanos falando sobre diversos pecados no qual a civilização, a sociedade da sua época estava mergulhada. E um desses pecados era o pecado da violência. Então no capítulo 12 ele fala: não se conformem com este mundo, com este presente século. Então nós também não podemos nos conformar com a situação que o nosso país está. Nós não podemos fechar os olhos, deitar as nossas cabeças no travesseiro e esquecer que tanta violência está acontecendo no mundo. Nós temos que ter empatia, ainda que nós estejamos seguros dentro dos nossos lares, né? Nós devemos ter empatia por aqueles que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles que morrem, pelos jovens negros que morrem aos montes nas comunidades vítimas de violência policial, e também ter compaixão, ter empatia pelos policiais, por aqueles que servem a sociedade, promovendo a segurança, que também morrem aos montes nas lutas contra o tráfico, como por exemplo nas favelas e nos morros do Rio de Janeiro e nas favelas do Brasil inteiro. A gente não pode ficar indiferente a essa situação. Nós devemos nos inconformar com essa situação. E aí vem o terceiro passo. Depois dessa inconformidade, nós devemos lutar contra esse estado de violência. E como que a gente luta contra esse estado de violência? A arma do cristão é uma só, é a oração. É o joelho no chão, é a intercessão. Temos que orar, temos que clamar pelo nosso país. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3, ele diz o seguinte: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Senhor. Essa é a nossa arma é a oração. Temos que orar pelas autoridades, temos que orar pelo presidente da República, temos que orar pelos nossos governantes, pelos nossos prefeitos, orar pelas autoridades civis, orar pela polícia, orar pelas por todo tipo de autoridade e todos os órgãos e profissionais que são responsáveis por promover a segurança na nossa nação e nas nossas cidades. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do cristão. De nós orarmos, nós clamarmos ao Senhor. Eu queria encerrar essa breve reflexão lendo para vocês um pequeno trecho da oração de São Francisco.
Talvez muitos de vocês conhecem, né? Que é a oração de Francisco de Assis, tá? Ela diz o seguinte: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Eu acho que esse tem que ser o nosso espírito. E a partir de agora, eu quero levantar um clamor com vocês em favor do nosso país e pela segurança das nossas cidades. Amém? Senhor Jesus, eu quero clamar ao Senhor agora, juntamente com os nossos irmãos, pedindo ao Senhor e clamando ao Senhor pelo nosso país e por toda essa situação de insegurança que nós vivemos hoje no Brasil. Mas eu quero começar a clamar por mim, Senhor, e pedir perdão por todas as vezes que eu não fui instrumento da tua paz e por todas as vezes que as minhas ações promoveram ódio, que as minhas ações promoveram a divisão, ao invés de promover a união, ao invés de promover a paz. Em nome de Jesus, Senhor, faz de mim um promotor da tua paz, que assim como na oração de Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o teu amor, que eu leve a tua paz, que eu leve a união. Senhor, eu te peço também, meu Deus, pelo nosso país. Eu te peço que o Senhor venha abençoar as nossas autoridades, venha abençoar o presidente da República, venha abençoar, Pai amado, os nossos governadores e prefeitos. Nós vivemos, Pai amado, num clima de grande polarização política. O ódio, ele tem sobressaído na nossa nação e nas discussões políticas do nosso país. Que esse tempo chegue ao fim, que a paz seja restabelecida, que o nosso povo possa caminhar unido, buscando uma sociedade mais justa, buscando leis mais justas, buscando um sistema de segurança pública mais eficiente, para que, meu Deus, essas guerras civis que nós vemos hoje nas nossas cidades, nas favelas, nas comunidades, que elas tenham fim, que é tanta morte, Pai amado, ela tem um fim na nossa sociedade, que a gente veja esses índices transformados, meu Deus. Abençoe em nome de Jesus a nossa igreja, a tua igreja, Senhor, que nós possamos ser um padrão e um referencial para o mundo do amor de Cristo, que nós possamos ser um padrão e um referencial para o mundo de pessoas pacificadoras, que nós possamos mostrar para o mundo o nosso Senhor Jesus como o príncipe da paz que o é, que nós possamos demonstrar o amor de Cristo para o mundo e para a sociedade que nos cerca, que essas oportunidades, Pai amado, sejam abertas e que nós não desperdicemos essas oportunidades e possamos demonstrar o amor do Senhor ao mundo, meu Deus. Para encerrar, eu quero clamar ao Senhor por um avivamento, meu Deus, um avivamento que leve-nos, Pai amado, como povo de Deus, a influenciar a nossa sociedade, um avivamento que comece, Pai amado, no seio da tua igreja e venha afetar a nossa sociedade como um todo, para que essa situação venha a ser transformada, meu Deus, no decorrer da história, Pai amado, do povo de Deus na terra, meu Deus, no decorrer da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo, muitas e muitas situações terríveis foram transformadas, muitas e muitas, Pai amado, reinos e impérios extremamente violentos caíram, foram substituídos, Pai amado, por reinos pacíficos, porque aonde o Evangelho penetra, ele traz transformação. Que o Evangelho venha penetrar, Pai amado, no nosso país, que ele venha penetrar nas nossas cidades mais e mais, que ele venha penetrar, Pai amado, dos bairros mais simples e humildes e também nos bairros mais nobres, e venha levar a paz e o amor de Cristo, que é disso que nós precisamos, é disso que a nossa nação precisa. Eu levanto a Ti esse clamor, meu Deus, nesta hora, junto com os meus irmãos, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que os seus ouvidos estão atentos para nós e que a nossa oração não é vã, porque nós oramos para um Deus vivo e poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Clame pelo teu país, clame pela tua família, pela tua igreja. Em nome de Jesus, vamos batalhar essa batalha. Em nome de Jesus, porque a nossa oração não é vã, muito pelo contrário. Muito pode a nossa oração. A oração de um justo é poderosa. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida e até a próxima, tá?